Os pousos na Lua da NASA já completaram mais de 50 anos e, aparentemente, a NASA não fez esforços para visitar novamente esse interessante corpo celeste. Será que isso é um erro? Hoje mostraremos a vocês por que a NASA nunca quis retornar à Lua após as missões Apollo e por que em breve pessoas estarão vivendo e trabalhando na Lua. No início dos anos de 1960, planos amadureceram nos Estados Unidos para enviar humanos à Lua. O público ficou sabendo dos planos que o presidente John F. Kennedy se dirigiu ao Congresso em 25 de maio de 1961. Entre outras coisas, ele disse, abre aspas, acredito que essa nação deve se comprometer a alcançar a Lua e antes do final desta década. Fecha aspas. O objetivo é pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra. Poucas semanas antes do discurso de Kennedy, a Rússia havia enviado Yuri Gagarin ao espaço em uma cápsula espacial, o primeiro humano a fazê-lo. Gagarin orbitou a Terra e depois pousou em segurança. Esse primeiro voo espacial rendeu ao russo o título de primeiro homem no espaço, e isso não agradou os Estados Unidos. Eles queriam conquistar outro título e recorde significativo nos voos espaciais, o primeiro homem na Lua. Ser o primeiro homem na Lua era um objetivo prestigioso que compensaria a desgraça dos Estados Unidos na corrida espacial mundial. 5 anos após o discurso do presidente, chegou a hora de enviar a primeira cápsula espacial, Apollo à órbita. Em 27 de janeiro de 1967, um exército em terra ocorreu no porto espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, antes do lançamento real do foguete. O que deveria ser um teste inofensivo para a tripulação dos 3 homens terminou em tragédia, enquanto os 3 astronautas ficaram presos na cápsula espacial por várias horas. Um incêndio eclodiu, o mecanismo de abertura da cápsula espacial falhou e os astronautas Gus Grissom, Edward White, Roger Chaffee ficaram até a morte a bordo do Apollo 1 antes de poderem entrar no espaço. A nação estava em choque, mas Kennedy prosseguiu com seu programa lunar e apenas 18 meses depois, o Apollo 7 orbitou com sucesso a Terra com uma tripulação humana a bordo. Hoje, a maioria das pessoas só se lembra do pouso real na Lua. São poucos aqueles que pelo menos sabem quantos voos testes e missões Apollo foram realizadas antes que os primeiros humanos pousassem na Lua. Em março de 1969 ocorreu o primeiro clímax, que hoje está quase esquecido. Os astronautas de Apollo 8 foram os primeiros humanos a verem o lado escuro da Lua. Amigos do paranormal e dos grandes mistérios deste mundo afirmam que esta missão tinha um propósito muito especial. O Apollo 8 foi enviado a uma viagem ao lado escuro da Lua para esclarecer o que estava lá. O lado escuro é eternamente escuro da Lua, que não pode ser observado com telescópios, e naquela época já havia rumores selvagens de que algo malévolo poderia estar escondido do lado distante da Lua. Se Kennedy e a NASA tinham tais pensamentos em mente quando enviaram o Apollo 8, poderemos esclarecer hoje, provavelmente com pouca segurança. Oficialmente, os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders relataram não terem visto nada notável enquanto orbitavam a Lua 10 vezes. Portanto, a Lua foi considerada segura. O primeiro voo tripulado nessa distância havia sido bem sucedido e pouco estava no caminho dos primeiros humanos a pousarem. No mesmo mês, a tripulação do Apollo 9 testou a transferência de nave espacial para a cápsula de pouso em órbita terrestre, e o Apollo 10 repetiu a manobra de teste em órbita lunar sem realizar o pouso. E finalmente, na manhã de 16 de julho de 1969, a lendária missão de Apollo 11 foi lançada do Centro Espacial Kennedy. A bordo estavam 2 astronautas que se tornaram famosos em todo o mundo, Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Após 76 horas de viagem pelo espaço, o Apollo 11 alcançou a órbita da Lua em 19 de julho. No dia seguinte, às 13h46, no horário local do Centro de Controle de Houston, Texas, o módulo lunar de Armstrong e Aldrin separou-se do módulo de comando onde Collins permaneceu. 2 horas depois, o módulo lunar pousou na borda sudoeste da maré Tranquilitatis. As palavras de Armstrong, a águia pousou, ficaram registradas na história, assim como as palavras que ele disse às 22h56, momentos antes do seu pé tocar pela primeira vez a superfície lunar. Abre aspas. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.
Fecha aspas. 19 minutos depois, Aldrin se tornou o segundo homem a pisar na superfície lunar. E o resto é história. 6 missões Apollo tripuladas seguiram, 5 das quais pousaram com sucesso à Lua. O Apollo 13 teve problemas logo após o lançamento devido à explosão de um módulo de serviço e teve que retornar à Terra em uma dramática operação de resgate, sem ter conseguido nada. Em dezembro de 1972, os astronautas Apollo Eugene Cernan, Harrison Schmitt foram os últimos humanos a pisar na Lua. Nenhum homem voou para a Lua há mais de 50 anos, e por esse motivo, a NASA nunca retornou à Lua. Oficialmente, a NASA justificou a interrupção do programa lunar por razões financeiras, científicas e especialmente pelo fato de que a pesquisa lunar ter sido concluída após 6 pousos bem-sucedidos. O espaço oferecia, após as missões lunares, ainda muitos objetivos muito mais empolgantes. Estes não foram abordados por humanos, mas sondas como a Pioneer, Mariner e Voyager exploraram com sucesso áreas mais remotas do sistema solar e forneceram conhecimento importante sobre o nosso bairro planetário, bem como até então grande parte desconhecidos planetas exteriores do sistema. A Lua foi considerada esgotada e o interesse humano havia diminuído significativamente. Enquanto o pouso de Apollo 11 foi assistido por 530 a 600 milhões de pessoas em todo o mundo, apenas algumas milhões sintonizaram para o pouso de Apollo 17. Também circulavam rumores entre os especialistas de que a NASA não queria arriscar mais falhas. O Apollo 13 assustou a indústria espacial. A possível perda de astronautas foi considerada em cada missão Apollo. Somente muitos anos após Apollo 11, o governo dos Estados Unidos divulgou filmagens mostrando Richard Nixon fazendo um elogio aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. Ele foi preparado no caso de desfecho dramático do voo. As emissoras de televisão poderiam ter respondido imediatamente e transmitido o discurso pré-gravado de Nixon. No discurso, que parece bizarro hoje, Nixon elogiou a coragem dos homens e enfatizou que eles não haviam morrido em vão, mas haviam ajudado sua nação a alcançar grande honra. Detalhes adicionais do programa de emergência Apollo foram revelados, afirmando que os astronautas da NASA, Armstrong, Aldrin e Collins, haviam sido oficialmente autorizados, em uma situação extrema, a se entregar ao seu destino ou tirar a própria vida na Lua ou no espaço. Programas sociais em vez de foguetes. Com o início dos anos 70, houve protestos em todo o mundo por grupos sociais que se sentiam oprimidos e desfavorecidos. Nos Estados Unidos, foram principalmente os movimentos pelos direitos civis dos negros e, pouco depois, os ativistas pelos direitos das mulheres que lideraram protestos intensos contra os governos. O lema dos protestos nos Estados Unidos contra as viagens espaciais era bastante claro sobre o quão irresponsável era investir bilhões de dólares dos Estados Unidos em voos para a Lua, enquanto a pobreza extrema e a desvantagem ainda prevaleciam em muitas partes da população na Terra. Nos Estados Unidos, a segregação racial foi derrubada pela Suprema Corte em 1964, mas a nação ainda estava longe da verdadeira igualdade de oportunidades. Liderados por Ralph Abernathy, um colaborador próximo de Martin Luther King Jr., os afro-americanos em todo o país protestaram, abre aspas, foguetes ou raquitismo, fecha aspas. Pediram ao governo para investir o dinheiro dos foguetes em projetos sociais muito necessários, além de combater a pobreza. Em 5 de janeiro de 1972, o presidente Nixon anunciou a decisão de encerrar os pousos na Lua do projeto Apollo após a missão Apollo 17. Oficialmente, é claro, isso não foi um recuo diante dos protestos públicos. Pelo contrário, Nixon anunciou que investiria os fundos disponíveis em outros projetos no futuro. No entanto, a decisão resultou em um corte significativo no orçamento. Em 1969, quando ocorreu a missão Apollo 11, o orçamento da NASA era cerca de 4,4 bilhões. Até 1972, o orçamento havia diminuído para cerca de 3,5 bilhões e mais cortes seguiram. A partir dos anos 2000, o orçamento aumentou novamente. Graças às novas tecnologias e descobertas pelo telescópio espacial Hubble, agora está acima de 20 bilhões por ano. Hoje, quase não há protestos contra isso. Pelo contrário, a maioria dos americanos apoia os projetos da NASA e se orgulha do papel de liderança dos Estados Unidos na exploração espacial. O projeto que em breve levará as pessoas de volta à Lua é chamado Artemis. Planos de retornar à Lua e construir uma estação lunar tripulada supostamente estavam adormecidos nas gavetas da NASA por um longo tempo. Ninguém realmente queria começar uma nova missão lunar até que, presumivelmente,
A concorrência das empresas espaciais privadas, SpaceX e Blue Origin, tirou a NASA do seu sono lunar. Em 2017, a NASA teria retomado o projeto Artemis de maneira acelerada após ficar claro que Elon Musk lançaria o seu primeiro foguete lunar no ano seguinte. O projeto Artemis colocará seres humanos na Lua novamente pela primeira vez, a partir de 2024. Surgiram preocupações quando os lançamentos dos ônibus espaciais Artemis foram repetidamente adiados. Rumores surgiram de que a NASA recuaria novamente. Quando o momento chegou que o Artemis 1 voou para a Lua em novembro de 2022, sem tripulação humana, o interesse internacional foi moderado. A empolgação provavelmente surgirá novamente quando a missão Artemis 2 tripulada pousar na Lua em 2024. Os resultados mais recentes da pesquisa mostram que a Lua está longe de estar esgotada cientificamente, desde que sondas como o Lunar Orbiter forneceram impressões sem precedentes do companheiro da Terra, e perguntas frequentes sobre a formação real da Lua e a sua composição estão ganhando destaque novamente. Diferentemente do que se pensava até agora, a Lua poderia ter sido um pequeno planeta. Indicações de que um núcleo ativo e processos geológicos interessantes na superfície lunar falam muito a favor disso. Achaduras estranhas e abalos lunares indicam que a Lua poderia ter uma vida interna secreta. Descobertas de grandes quantidades de água na Lua, bem como estruturas geológicas raras, serão estudadas em detalhes pelos primeiros cientistas que viveram permanentemente na Lua. As missões Artemis trarão astronautas e especialistas em astrogeologia e botânica para a Lua. Para sustento permanente, estão planejadas estufas, além de módulos de habitação para fornecer aos primeiros colonizadores alimentos reais produzidos na Lua. Quais são seus pensamentos sobre essas missões? Você acha importante a exploração lunar e acredita que os humanos devem viver na Lua? Como já dissemos antes, Elon Musk é um grande personagem quando o assunto é exploração espacial, mas pelo que tudo indica, a vida dentro da super espaçonave de Elon Musk pode ser muito menos confortável do que se imaginava. Se você quiser saber mais sobre os problemas que os astronautas de Musk vão enfrentar no espaço, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.